Oi, pessoal do canal. Vamos para mais uma Boa rodada noite. do Torneio de Zurique de 1953. Agora com Lucas Menezes, Maurício, Daniel Malta, aí na parceria das análises desse torneio. E numa partida com Smyslov contra Stauberg. E aí, Daniel, como é que será essa partida? E agradecer aí a presença do Lucas Menezes Boa no, noite, pessoal. na reflexão. Passar aí a palavra para Daniel e aí depois a gente começa. Boa noite, Wagner. Boa noite, pessoal do canal. Boa noite, Lucas, Maurício. Boa noite. Hoje a gente tem uma partida aqui do Smyslov, né? O ex-campeão mundial Smyslov contra o Stauberg. Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. O Smyslov de brancas aqui jogou um peão-rei, coisa rara nesse torneio, né? Acho que a gente só tinha visto um peão-rei até agora e foi exatamente um Rui Lopes. Aqui a gente vai para uma defesa francesa. O próprio Lucas é jogador de defesa francesa, vai poder opinar bem aqui. Eles jogaram a linha principal, D4, D5, e aí veio aqui, existem várias variantes, né? Existe tomar D5, existe E5 direto, que é a variante do avanço, e o Smyslov foi para a variante clássica, com cavalo C3. Aqui o Stauberg jogou com cavalo F6, que é o lance principal nessa posição, e convida aqui o branco a fazer o E5. Existem outras formas de jogar também, como D toma E4 aqui, que está bem na moda ultimamente. Cavalo tome, aí pode-se seguir cavalo de BD7 ou cavalo F6 direto aqui. É outra possibilidade. Mas aqui ele jogou o cavalo F6, convidando aqui o E5. Mas o Smyslov provavelmente havia preparado algo nesse sentido, jogou aqui com o bispo G5. A ideia é que ele está cravando o cavalo e está ameaçando jogar aqui com E5, ganhando uma peça, né? Ele quer evitar a manobra normal de cavalo aqui para casa D7. E aqui o preto joga com D toma E4, né? Já tirando a atenção do centro, evitando assim capturas indesejadas aqui. E cavalo toma E4. E aqui seguiu o bispo E7, que é um lance natural. Você precisa dar uma proteção extra aqui, o cavalo de F6, e descravar, né? Essa cravada aqui é um pouco incômoda. E aqui seguiu o bispo toma F6. E aqui o Stauberg, ele jogou com bispo toma F6, que é um lance um pouco diferente, assim, né? Porque você está devolvendo o par de bispos, né? Hoje em dia, os jogadores mais modernos jogam aqui com G por F6. Tem uma vitória bem antiga do Caruana jogando essa linha, que ele joga de uma maneira bem bonita. E exatamente com essa linha, deixando o bispo aqui, jogando com par de bispos, debilita, claro, a estrutura, né? Porque você agora tem peões dobrados, mas você vai tentar jogar em função do par de bispos aqui nessa posição. Bom, seguir o bispo toma F6, cavalo F3, um lance natural, cavalo D7. E aqui um outro lance um pouco diferente que foi o bispo C4, né? Esse bispo normalmente vem aqui para D3 nessas linhas, né? Ou até para E2. Um lance um pouco diferente aí do Smyslov. Seguiu o roque, dama E2, cavalo B6, tocou no bispo aqui, bispo B3. O preto continua desenvolvendo agora com o bispo D7, provavelmente querendo levar esse bispo aqui a C6, onde ele vai ficar bem situado, e roque. E aí eu vou passar a palavra aí, tanto para Lucas quanto para Maurício posteriormente, para dizer o que é que eles acham dessa posição aqui. E, bom, acho que é isso. Boa noite, mais uma vez. Eu achei muito interessante, já passou esse lance, né? Mas eu achei muito interessante aquela tomada de G, com peão de G. G por F6. É, porque tem dois pontos aí básicos a serem observados, né? Tem a coluna para a torre, né? Livre. Manter o par de bispo é importante nessa posição. E o lance G toma F6, você traz um peãozinho da lateral próximo ao centro ali, né? O peão pode ir a F5, controlando a casa G4 e E4, né?
Eu achei bastante interessante esta posição, com G toma F6, né? Apesar desse lance ter passado, eu achei muito importante aí a gente frisar essa questão aí, né? Mas voltando Uhum. à outra posição, a posição original, bom, eu acredito que as brancas estão com a leve vantagem nesse momento. Por quê? Devido a dama já está em jogo, né? As torres conectadas, a branca ela controla o centro, né? Ela tem um controle ali do centro ali mais efetivo do que as negras, né? E pode levar a cabo aí esse ataque aí, não seria nenhum ataque, essa iniciativa aí no centro, né? Uhum. Essas são as minhas observações, né? E Maurício, o que que Né? acha dessa Eu, posição? eu concordo também com o Lucas com esses fatores na posição anterior, realmente, na G nessa específico, apesar do par de bispo, eu acho que é compensado, assim, em termos estratégicos, pela ocupação central das peças e do peão em D4, que controla bem, ajuda a controlar E5, C5. Futuramente as torres vão ser colocadas no centro, talvez uma torre em B, né? Então a perspectiva é boa, né, para as brancas. E além disso, acho que as negras não, por exemplo, não fariam não teriam uma perda de tempo retraindo esse bispo, por exemplo, para E7 para manter um par de bispo, perdendo esse tempo. Acho que não seria o ideal, né? Acho que a ideia mesmo é tentar manter o máximo de peças, fazer lances como C6 para fortalecer o ponto D5, que é um ponto de ruptura muito comum nesse tipo de posição, ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, acredito sim realmente numa leve vantagem das brancas. Bom, então aqui o Stauberg de pretas jogou o lance dama E7, um lance natural aqui, né, conectando as torres. Seguiu torre de F E1. As brancas querem centralizar as torres, jogar com torre de AD1 aqui e assim obter controle de mais casas. Torre de AD8, já ficando de olho aqui indiretamente no peão, depois que o bispo for a C6. E torre de AD1, também aproveitando para defender. Um lance que me parecia natural, mas que o branco não fez, era um lance como C3 aqui. Talvez por algum motivo o Smyslov preferiu não jogar, talvez para levar o peão a C4. Ainda não sei, mas me parecia um lance sensato aqui. Talvez jogar com C3, né? Assim fixando aqui o peão. E aqui o Stauberg foi para uma tentativa já de simplificar a posição. Ele jogou com bispo A4 aqui, que não era a princípio que a gente havia discutido, né? A ideia a princípio tinha sido jogar com bispo C6, mas aqui talvez ele tenha considerado que o bispo de B3 seja uma peça forte que pode em algum momento dar a oportunidade aqui da ruptura de D5, né? Então ele jogou aqui. O livro até comenta que eles já haviam jogado uma posição parecida antes e em outra partida em que o Smyslov também ficou melhor. Então, os dois já tinham experiência aí, né, em relação a essa partida. E aqui tivemos algumas trocas. Bispo toma 4, cavalo toma 4. E aqui o Smyslov se aproveita para jogar a dama B5. Assim melhorar a dama com o tempo, né? E aí, cavalo B6, único lance aqui capaz de defender as duas ameaças, né? Que seria dama toma 4 e dama toma B7. Então, veio cavalo B6 e aí veio com C4. Então, agora a gente meio que entende por que ele não mexeu naquele peão primeiro, né? Talvez para não perder esse tempo. E aqui o preto jogou com C6, um lance que eu julgo natural aqui. Garante um controle melhor da casa D5. Você perde um pouco do controle da casa D6. Veio dama B3. Agora a dama estava atacada. E dama C7. Antes de passar a palavra, o livro até ele tece um comentário em relação a isso, de que as brancas
ameaçavam cavalo toma F6, forçando G toma F6, já que dama toma F6 não era possível por conta de C5. Então ele está mostrando esse cenário aqui. Vamos imaginar que o preto passe a vez, talvez com lance como torre A8 aqui, que parece natural. E ele está mostrando que talvez depois da captura aqui, se capturasse de dama, o lance C5 seria um lance forte aqui, forçando o cavalo a sair dessa casa. Entra numa casa boa, que é a casa de D5, mas talvez viesse dama toma B7 e C6 também ficar fraco. Então, a longo prazo, poderia ser positivo aqui para as brancas, né? O que forçaria aqui a capturar de G, né? E agora essa captura já não é tão boa, porque agora o meu rei está aqui e podem começar a surgir algumas debilidades na posição, né? E, bom, essa foi uma das perspectivas, né? Porque, pelo menos com a dama em E7, ela defende o ponto de B7. Então, por isso ele tirou a dama. Ele jogou com dama C7 aqui para ficar de olho nessa casa. E vou passar a palavra para Lucas e para Maurício novamente, para perguntar a eles o que é que eles acham, se agora o jogo das brancas melhorou ou se continua relativamente melhor aqui. Bom, o jogo das brancas, na minha observação, né, que existe diversas opiniões, o jogo das brancas ainda está um tanto superior, né? Um tanto superior, porque essa tomada, eu acredito que a tomada desse bispo aí vai debilitar um pouco aí o roque. Por quê? Porque as torres da coluna E e D tá entrando, né? Tá entrando via a terceira horizontal, né? Isso, muito importante. As brancas continuam dominando o centro. Aquele lance que parecia ser forte era até um lance um tanto duvidoso, aquele peão C5, né? Peão C5. Se Na outra caso variante aqui, né? a outra variante, se caso fosse jogado, né? Não julgo, apesar daquele peão lá cair, eu não julgo devido a essa entrada de cavalo aí. Eu não julgo muito interessante, porque esse cavalo nesse centro vai se tornar até mais forte do que o ataque ao peão. Pelo menos na prática, o que eu já observei na prática, né? Das vezes que eu me deparei com uma posição parecida como essa, em que eu optei por tomar aquele peão e deixei alguma peça forte no centro, não foi muito agradável, não foi muito agradável para mim, né? Que optei por atacar a peça e a peça vai para o centro, aí você ataca o peão lateral, aí depois o centro ali já existe uma tensão, né? Portanto, o lance voltando, né, a C4, voltando o lance a C4, é importante que isso, é importante que este peão C4 ele fique aí o máximo de tempo possível. Por que isso? Porque esse peão da coluna D é alvo. É alvo. É um alvo fraco, esse peão da coluna D. Mas, eventualmente, ele pode ser sacrificado, avançado para D5, no intuito de abrir linhas, né? Futuramente, se for o caso, é claro, né? Agora, na minha opinião, as brancas estão com um centro mais efetivo. Está com um centro mais efetivo. E o ataque mais forte aqui se dá devido à translação das duas torres, né? Das duas torres para a terceira horizontal, para trazer isso exatamente. Tem um plano ali que possa ser que não vai demorar muito a chegar, não é? Portanto, na minha opinião, esta é a minha observação, né? Uhum. E Maurício? Eu acredito que as negras, com o lance dama C7, também estão especulando com a possível captura do bispo e a retomada com o peão de G, jogar com a contrapartida da coluna, que é o que a gente viu na posição precedente, como uma espécie de compensação
compensação pela deficiência estrutural, né? Então, elas vão buscar esse tipo de compensação, a possível entrada da dama através de F4, alguma coisa nesse sentido. Se bem que tem que avaliar também se essa saída da dama por F4 para tentar algo na ala do rei compensa, porque o peão de B7 vai quedar atacado de novo, né, com um possível C5, embora isso também dê a casa D5. Então, assim, esse jogo muito de contrapartida é algo que está presente aí nessa partida. Beleza. Bom, então aqui na partida o Smyslov considerou que talvez o dama C7 fosse uma tentativa de fazer bispo E7 aqui, e por isso ele eliminou a ameaça, né? Ele jogou aqui com cavalo toma F6, forçando G toma F6. E aqui ele já segue, o que é que ele percebe, né? Que a maioria das peças pretas estão aqui na ala da dama. Então ele percebe que ele pode começar a tentar algo aqui do outro lado, né? Então o primeiro lance que ele faz é o lance dama E3. Lance bem interessante, já querendo levar a dama para casas aqui mais próximas ao rei, tanto que força aqui o rei G7, exatamente para defender essa casa importante. O livro ele até faz um comentário em relação a esse rei G7, e ele comenta que essa forma lógica de jogar do Smyslov tornou cada vez mais difícil, né, a defesa das pretas aqui. E que agora o peão de C e de B já não vai fazer tanta diferença, né? Já que foram criadas debilidades na ala do rei. E, bom, depois de rei G7, e aí foi quando a gente estava passando a partida até o Lucas se espantou com o lance, mas qual é a questão? A gente precisa botar um cavalo aqui em G4. Se a gente conseguir botar um cavalo aqui em G4, a dama consegue entrar de novo, né? E, bom, mas como é que a gente faria isso? Cavalo H2? Primeiro eu preciso gastar um tempo com H3, cavalo H2, cavalo G4. Não tá claro aqui, né? E aí o Smyslov, quem estiver assistindo pode pausar e tentar achar o lance, ele vem com o incrível lance cavalo E5. Cavalo E5. E aí vamos tentar entender, né? Porque ele tá entregando aqui ele tá entregando uma peça inteira, né? E aí vamos entender por que que não poderia jogar o simples aqui F toma. E a questão principal é por conta do dama G5 cheque, que força aqui o rei a ir para H8, depois se seguiria dama F6, rei G8, e aqui vai seguir aquele plano que o Lucas tanto falou, né? Que vai ser passar as torres, né? Pro outro lado. E aqui tem várias formas, na verdade, né? Pode seguir torre D3 para torre aqui, pode jogar com torre toma E5 para torre G5, e o preto aqui ele vai ter que devolver material, né? Então, uma combinação extremamente bonita aqui do Smyslov para garantir que o cavalo chegasse rapidamente ali ao ponto de G4. Então, muito bem calculado aqui, né? Porque o dama G5 é o que eu sempre digo. O primeiro lance é fácil de ver, né? Mas e depois? Então, a ideia principal era forçar o rei a entrar na coluna G, né? De novo, porque agora a gente pode passar as torres aqui e atacar. Então, uma belíssima combinação aí do Smyslov, né? E o Daniel, eu estava observando nessas partidas, dessa rodada e das outras, de novo a utilização dos buracos, né? Na estrutura dos peões, né? A utilização desses buracos para a entrada de peças, né? Cavalo, dama, torre. E o buraco F6 foi nessa posição aí, né? De novo, né? É, Pois é. é uma concepção estratégica interessante, importante o enxadrista saber usar, né? Os buracos dentro da estrutura de peões, né? Exato. Aqui realmente é muito bonita a forma como o Smyslov explora, né? Tudo isso. Tanto que aqui o preto não teve muito o que fazer e jogou com dama E7. Jogou com dama E7. Já tentando garantir uma proteção melhor aqui ao ponto de F6, depois de cavalo G4, talvez tentar F5 e dama F6, não sei se vai dar tempo, mas
algo nesse sentido, né? E aí veio o cavalo G4 e veio aqui o lance torre G8. E aí eu vou passar a palavra para vocês. Eu queria, na verdade, a opinião de vocês de como vocês jogariam de brancas aqui nessa posição. O que é que vocês jogariam? Não precisa ter nada, assim, nenhuma sequência muito grande, mas alguns lances candidatos. O que é que o Lucas e Maurício acham aí dessa posição? Bom, de cara a gente são as brancas que jogam. Isso. O último lance das pretas foi torre G8. De cara a gente vê logo aqui um dama H6, né? Dama H6, rei H8, cavalo toma F6, ameaçando o mate. Aí a torre vai a G7, não é? Confere? Torre vai a G7, aí você pode trazer a torre da coluna para E3, H3. Visto que o cavalo dele pode ir a D7, contrapondo o meu cavalo ali, né? Exato. Por Boa exemplo, torre observação. E3. Só para ilustrar aqui a sequência. Dama H6, rei H8, cavalo captura, torre G7, torre E3, Torre E3, aí depois vem um cavalo D7. D7. Isso, para prejudicar ali a temática. Aí você pode fazer. Bom, tem um lance ali. Não funciona. Bom. Enquanto isso, eu já vou deixar para Maurício. O que é que você acha, Maurício? Você seguiria com essa sequência também, a princípio, depois do torre G8? Eu posso também falar, eu jogaria cavalo H6. Desculpa ter. H6, né? Nossa, eu vi uma sequência aí bonita, né? Cavalo H6 tocando na torre. Você tira a torre. Cavalo F5, né? F5, nossa. Destruidor, né? Aproveitando da cravada, mas e se tiver jogado torre E8? Ah, tá. Você quer jogar a mesma coisa. Entendi. É a mesma coisa, né? Se tirar a torre, ele perde a dama, né? Então é um lance. Boa observação, né? Mas ele, por exemplo, ele pode optar por perder qualidade. Mas É, boa, essa que você fez foi uma boa observação. Mas ele pode Maurício, vai para optar que lado? por perder a qualidade, por exemplo, né? Pode, ele pode tentar entregar qualidade. Que é Para menos tentar problemático sobreviver. no caso, né? Que vai Pra sair tentar... menos problemático. É. E aí, Maurício vai com dama H6 ou vai com cavalo H6? Ou vai jogar outra coisa? São, Sei lá, dama G3 aqui. não, é um outro lance candidato, mas os dois lances candidatos imediatos seriam dama H6 mesmo e cavalo H6, né? Aproveitando alguns elementos táticos na posição, como esse duplo do cavalo em F5, como Wagner bem observou, já tocando na torre, né, com ganho de tempo. É interessante observar também que Smysl ele faz lances assim que aproveitam o caráter tático, mas observando a intenção estratégica dele, né? Ele tinha sacrificado antes de sacrificar de propor o sacrifício de cavalo em E5, ele já estava sacrificando o peão em C4, né? Então, mas ele se táticos para cumprir um objetivo estratégico que era esse, de colocar o cavalo em G4 para apoiar essa chegada da dama em H6, né? Uhum. E meio que o rei das negras está mais ou menos encrencado aí nessa posição. Então, eu particularmente, e também o dama H6 cheque, né? Caindo depois em F6, enfim. Depois dessa sequência, eu não sei se existe algo mais forte, mas parece... Foi o lance que me veio imediatamente, assim, É o primeiro visão lance, geral, né, né? que eu acho que a gente calcula assim. Realmente, mas os dois lances são fortes, né? A questão é que depois daquela variante que a gente calculou com o Lucas, realmente o branco não tem muito o que fazer ali no final, né? O cavalo D7 ele chega muito bem. Lucas, a gente tá Talvez. gravando, Lucas. Melancia não, pelo amor de Deus, Lucas. Melancia não. Melancia não. Não, besteira, besteira. Não, isso vai. É sério, melancia não. Daniel, fale Não com ele. pode besteira.
cara. Ô, Wagner, uma melancia, tô comendo. Ô, Lucas, E se não. Você Tá grava. gravando? Tá gravando, Lucas? Bom, então aqui o Smyslov, ele... Ah, inclusive até ressaltar, como o Maurício comentou, que esse peão estava caindo, né? Repara como faria uma diferença grande, né? Se a gente tivesse o cavalo aqui em C4, né? Porque agora, de repente, a outra sequência funciona, né? Dama H6, Rei H8, cavalo toma, torre G7, e um lance como torre... Teria que ser torre D3 aqui. Agora o cavalo não tem tempo, né? De voltar para B6, para depois D7, né? Então, daria certo, né? Mas o Stauberg, ele não tomou o peão sabiamente, né? Aqui foi jogado o cavalo H6, né? E, bom, talvez devido a essa ameaça aqui, ele sacrificou a qualidade, né? Ele preferiu perder um tempo para tirar a dama aqui, ele jogou com dama C7, Rei H8 também serviria, e, bom, ele sacrificou a qualidade, né? Já não tinha muito mais o que fazer nessa posição. E aí veio cavalo toma G8, um lance normal aqui, e torre toma G8. Talvez ele queira ainda ter alguma ideia aqui na coluna que parece bem superficial, vamos dizer assim, né? E aqui o Smyslov, uma vez que ele obteve vantagem, agora ele dá uma segurada na posição, ele joga simplesmente aqui o calmo B3, né? Agora ele está dizendo que seu cavalo aqui é uma peça inútil. É o famoso cavalo espetado, né? O cavalo não vai para frente. Ele fica preso aqui pelos peões das brancas, né? Então, muito, muito bacana ver que o Smyslov, ao mesmo tempo que ele consegue atacar bem, é claro, ele foi um campeão mundial, né? Então, ele também consegue defender muito bem e sabe, tem um feeling, né, dessas posições. E aqui, Rei H8, última coisa que restou ao preto, né? Tentar alguma coisa. E veio Dama H6 aqui, ameaçando Dama, toma F6. E, bom, o lance óbvio aqui é Torre G6, né? O lance que a gente tem que pensar sempre. E, bom, talvez já o Smilov tenha pensado nisso aqui, né? E foi o que seguiu. Torre G6, Dama H4. Talvez ele quisesse realmente levar a dama para a coluna H, para talvez ameaçar a ideia de torre E3, torre H3 aqui. E aí veio o cavalo D7, né? A famosa reciclagem do cavalo. O cavalo ali não estava bem, né? Então veio torre E3 até que lances naturais, né? Dama A5. Talvez com a ideia de levar essa dama cá para outro lado. Mas isso não impressionou muito. E aí veio torre H3 aqui, ameaçando mate. Cavalo F8 foi o lance jogado aqui. Bom, chegou nessa posição aqui, o Smyslov vai arrematar essa posição em mais alguns lances, mas eu acho que é o tipo de posição que a gente tem que parar um pouco e tentar entender como seguir a posição, né? Então, vou pedir sugestões de novos aí dos meus convidados, né? Dos colegas aí. E para dizer como eles jogariam de brancas aqui, qual é o plano deles para arrematar essa posição, né? Se o Lucas quiser começar aí, tá bem pensativo Bom, aí. a princípio eu confesso que eu não vejo um plano claro a ser seguido, mas uma observação importante já passou, né? Mas eu vou fazer essa observação é o lance B3, né? Com as coisas acontecendo, aí o cara simplesmente vai, ou para acontecer, com as coisas acontecendo, ou para acontecer, aí o cara vai e simplesmente faz um lance B3, né? Protegendo aquele peãozinho de C4. Interessante que há uns 3, 4 lances atrás, eu optaria por esse B3 nesse momento. Mas o que aconteceria, né? O ataque talvez iria morrer, né? Ou quem sabe nem a qualidade ele iria ganhar, mas eu achei super interessante esse lance B3. Talvez Apesar aqui, né, nesse momento do cavalo E5, a gente não veria e vou dizer, vou jogar aqui um B3 aqui e ficar tranquilo, né? sim, E não veria a ideia sim, da manobra, né? uhum. Mas é um lance muito interessante de se observar, né? Caso fizesse esse B3, não teria aquele ataque lá na frente, né?
que eu fiquei até com um pouco de receio esse lance aí, deixando o peãozinho de C4, eu particularmente não costumo deixar assim os peões soltos quando eu não consigo calcular, né, de forma exata, né, que, poxa, a gente observa aí que não foi um cálculo exato, né, foi aí um jogo aí onde ele optou pela intuição e o posicional, né, o instinto aí posicional dele, né, levou a conseguir a qualidade e está levando a cabo aí na ala do rei, né? Exato. É, o rei está numa posição um pouco desconfortável, porque está sob ataque, né? Então, o cavalo em F8 é uma peça-chave na defesa da posição das negras. A torre em G6, apesar de ocupar uma coluna semiaberta, né, apontando para a importante casa G2, não tem uma coordenação e uma colaboração de mais peças para quem sabe, um ataque, um contra-ataque. A dama se encontra numa posição também um pouquinho desprivilegiada, porque, embora ela possa passar a ala do rei imediatamente, essa passagem pode ser interrompida com um possível D5, por exemplo, né, cortando essa passagem da dama para a ala do rei. Então, são algumas perspectivas. Eu também não consegui calcular um arremate imediato, né? Embora a gente imagine que nessa posição, a torre de D1 ela seja assim, a peça-chave na composição geral do quadro aí de ataque das brancas. Né? De alguma forma, talvez ela passe a figurar em algum momento como uma peça que dá uma soma nesse ataque que já é considerável das brancas ao rei negro. Eu diria que no momento, inclusive, ela cumpre um papel muito importante, que é a defesa da última fileira aqui, né? Ô, Daniel, me desculpe Exato. por interromper, Não, mas pode uma falar. observação importante é a questão que existe uma muralha aí para as brancas tentar penetrar, né? E essa muralha é bem provável que ela seja uma muralha realmente sólida, né? Um caminho mais curto, eu acho que se deriva ali a ruptura ali no centro, né? Talvez jogar um Uma D5 ruptura, eu não seria a sei qual ideia? foi a posição que Smilov levou a cabo, né? Mas ao que tudo indica, essa ruptura aí em D5 aí é um futuro promissor, né? Sim, concordo. Em algum momento pode chegar. Tem uma partida muito bonita do Karpov contra o Korchnoi. Não foi nesse tipo de posição, foi numa siciliana, onde ele joga um ataque inglês com F3, G4. E tem um momento em que chega uma situação parecida aqui, onde o preto ele quer passar a dama e o Karpov sacrifica um peão, né, forçando aqui o preto a capturar de peão. E aí a dama não passa mais. Então o tema é bem parecido. Mas aqui em especial, a gente não vai conseguir aplicar a mesma ideia, porque mesmo que a dama nesse momento não passe, a gente não tem nenhum arremate muito claro aqui. E aí o que o Smith, a postura dele foi de tentar trocar peças que defendam, né, o rei adversário. E aqui ele jogou um torre G3, que a princípio é um lance que a gente não pensaria, porque o que é que a gente pensa, né? Eu preciso manter peças aqui, né, para poder atacar esse rei. Mas aqui o Smith ele foi um pouco além, ele compreendeu que, na verdade, ele precisa tirar peças, né, do adversário. Então, ele joga esse bonito lance aqui, que foi o torre G3, que, assim, eu não faria nesse momento, né? Talvez numa partida pensada, mas a princípio eu não teria pensado nesse lance. É, Um torre E aí, D3 também faz sentido, né? torre Um torre D3 D3 aqui? faz sentido, né? Não, torre de H, que estava na coluna H em D3, para forçar a ruptura, para forçar a ruptura ali, né? Entendi. Poderia ser um plano também. Talvez esse coordene melhor com a ruptura, né? Primeiro colocar a torre para depois fazer o D5, Talvez fosse uma ideia mais interessante, né? eu acredito com essa troca aí.
até na questão matemática, né, de como trocar peças, né, vai sair uma peça pesada que é a torre, vai ficar um buraco de novo, né, em F6 ali, aquele peão de F6 não vai ficar protegido. Aquele cavalo é aquela defesa passiva, não ativa, em F8. E uma dama ativa, porém sem peças para auxiliar no ataque, né? Então acredito que essa troca aí realmente, a única peça pesada das pretas, eu acho que desmorona o jogo, né, das pretas, mesmo com uma estrutura de peões coesas, né, como elas não estão. Só faltava só não ter a debilidade da F6 para ter uma estrutura bem coesa, né? Então, É. Aqui, bom, a princípio a gente pensaria em lances como, sei lá, dama F5, tentar trazer peças para defesa aqui, mas Stallberg, não sei, talvez tenha subestimado um pouco e jogou com dama toma 2 aqui, depois do depois do torre G3. Enfim, eu acho que ele não viu, mas bom, foi o que seguiu na verdade, né? Torre toma, cavalo toma e dama toma, né? desmorona. E aqui tem ataque, tem qualidade. Tanto que a partida acaba logo depois daqui, RG8. Aqui você vê, né, como é bonito essa forma que o Smyslov tá jogando, né? Você vê, ele vai para frente e vai para trás, vamos dizer assim. Ele tá aqui no meio de um ataque e aqui ele pega e manda um dama F3. Ele pega e manda um dama F3. E basicamente ele está dizendo que, bom, agora eu vou defender aqui, vou dar uma casa para o meu rei, vou tirar a torre, vou passar a torre e vou começar a criar um contra-jogo aqui muito forte. E não tem o que fazer aqui, né? O preto ainda tenta dama C2 para tentar ameaçar a torre, talvez ficar de olho no peão, talvez fingir alguma coisa. E aqui um bonito final do Smyslov, onde ele joga um dama D3 aqui. E o preto simplesmente abandona porque não tem mais o que fazer, né? Ele tá completamente preso, vamos dizer assim, né? Ele não tem contra-jogo, os peões vão avançar aqui em algum momento, a ala do rei tá toda esburacada, né? Então, dama D3 aqui, que teve um golpe psicológico muito forte, né? Provavelmente, no Stallberg, dele perceber que ele não tem contra-jogo algum aqui, né? Então, depois disso aqui, as pretas abandonaram, né? E aí, bom, quero saber de vocês o que acharam da partida, se teriam feito alguma coisa diferente, e se também acharam legais esses lances, né, do Smyslov, né, tanto de ataque quanto de defesa, né? Bom, esse lance aí, dama D3, ele praticamente define aí a vitória das brancas, né? Porque tá vindo a ruptura de forma direta. Se troca as damas, é fácil a torre vai, os peões da ala da dama vai se deparar com o ataque da torre, que vai vir rápido o ataque, né? É, sem contar que a dama negra, por exemplo, se não houver as trocas de damas, a dama negra vai parar ou na casa B2 ou na casa A2, e a dama negra vai ficar zero à esquerda. Uhum. Vai ficar zero à esquerda. Porque o ataque lá vai prosperar, certo? E tem peão vindo, né? Peão da ala do rei. Pode vir atacar aquele cavalo lá, tirando do lugar, né? Mas a posição aí não é preciso ser um mestre de xadrez para entender que realmente as negras tomou a melhor atitude, que foi abandonar nessa posição após D3, né? Essa é a observação que eu fiz. O interessante é observar a elegância dos lances de Smyslov, né? Foram os 4 lances de cavalo mais efetivos que eu já vi. F3, cavalo F3, cavalo E5, cavalo G4, cavalo H6. Seguidos, né? Então, assim, e meio que sem defesa. As negras não tinham
uma forma de contrapor essa ideia. E aí, muito interessante como ele achou ali a ideia do cavalo E5, foi muito, muito bacana. E a partida como um Violando, todo, violando o princípio, né? O princípio que diz que não é para jogar várias vezes a mesma peça, mas nesta posição específica esse princípio não se aplica. Nessa posição exatamente. específica, esse princípio não se aplica. Exato. Interessante a Muito observação bom, de muito Maurício. Então, é isso, né? É isso. Obrigado aí a Lucas Menezes, obrigado a Maurício, obrigado Obrigado, Daniel. boa noite. E vamos para mais outra partida do Torneio de Zurique de 1953. E estamos de